O áudio está saindo aí? Vocês estão me escutando? Áudio. Professor, Opa. segundo que o Google aí informou que é o pai dos lobos, né? Diz que é um vetor que tem tamanho unitário de 1, né? Pelo menos é o que está escrito ali, não sei se realmente é isso. Que o comprimento é 1. O comprimento do vetor é 1, exatamente. O vetor unitário é um vetor que tem comprimento de uma unidade. Vamos pensar assim, o vetor 1, 1, com direção 1 no eixo x e 1 no eixo y. Será que ele é um vetor unitário? Acredito que sim. Acho Então, que é. a gente cai sempre nessa pegadinha, tá? Esse vetor 1, 1 que eu falei, ele não é um vetor unitário, tá? Por quê? Porque a norma dele, o comprimento dele, se você for calcular até usando Pitágoras, você vai obter que o comprimento dele, na verdade, é a raiz quadrada de 2, né? E raiz quadrada de 2 não é 1, ou seja, não é uma unidade. Então, já quando eu estiver escrevendo ali, eu retomo esse exemplo com vocês, tá? Mas nós vamos precisar então, continuando aqui, nós vamos precisar então do vetor unitário. Ótimo. O que mais que nós precisamos para calcular uma derivada direcional além do vetor unitário? Nós precisamos, vetor unitário com a mesma direção do vetor dado. Beleza, então vai ser dado um vetor, uma direção para que você calcule essa derivada direcional, né? Derivada com uma determinada direção. Ele te dá essa direção a partir de um vetor, e nós vamos considerar sempre o vetor unitário dele. Tá? E nós vamos precisar de uma outra coisa, que é um outro vetor. Um outro vetor que é justamente este primeiro que aparece aqui na definição, que é o vetor gradiente. Tá? Esse vetor gradiente aqui, ele é utilizado em alguns outros conceitos aí ao longo do estudo do cálculo, mas agora nós vamos utilizar ele justamente para calcular derivadas direcionais. Tá? E o que vem a ser esse vetor gradiente? Já começando aí a adentrar no conceito. O vetor gradiente nada mais é do que o vetor calculado pelas derivadas parciais em relação às variáveis, né, aos eixos aqui que definem a função, as derivadas parciais primeiras da função. Tá? Então você tem aqui fx, que é a derivada parcial em relação a x, na primeira coordenada do vetor, e fy, que é a derivada parcial em relação a y, na segunda coordenada do vetor. Se fosse uma função de 3 variáveis ou mais, daí você teria aqui, na definição do vetor, gradiente, mais derivadas parciais em relação a essas outras variáveis que nós teríamos. Mas, enfim, nós vamos trabalhar basicamente com funções de 2 e 3 variáveis aí. Então, o vetor gradiente é esse vetor definido pelas derivadas parciais primeiras, tá? Uma coisa muito importante que não está escrito aqui no material é o que esse vetor gradiente ele vai representar para nós. Ele vai representar para nós a direção onde ocorre a máxima taxa de variação. Tá? Então, o vetor gradiente é justamente o vetorzinho que vai apresentar a direção onde ocorre a máxima taxa de variação. Tá bom? E o sentido oposto, no caso desse vetor unitário, desse vetor gradiente, vai ser o vetor que vai indicar a mínima taxa de variação, ou melhor, a máxima taxa de variação, só que negativa, né? Não é a mínima taxa de variação, é a máxima taxa de variação, só que com o valor negativo. Para um sentido vai ficar positivo e para o outro sentido vai ficar negativo. Então, se mudou o sentido, você vai ter sinal trocado, sinais contrários aí. Então, o primeiro exemplo aí que nós vamos resolver, ele vai justamente calcular simplesmente esse vetor gradiente de uma determinada função aplicando um determinado ponto nesse vetor gradiente, porque assim que você calcula as derivadas parciais da função, você vai ter aqui, no lugar das coordenadas aqui, você vai ter expressões algébricas, x ao quadrado mais y, e daí na outra coordenada você vai ter y menos 2, por exemplo, você vai ter expressões algébricas. Essas expressões algébricas você substitui as letrinhas pelos pontos, ou melhor, pelas coordenadas aqui do ponto dado, que no caso desse vetor gradiente é ele que representa o ponto de partida
que nós vamos calcular a derivada direcional. Beleza? Então, para calcular as derivadas direcionais aqui, que é o conteúdo de hoje, nós vamos precisar de dois vetores. Um deles é o vetor unitário, que vai indicar uma direção, que vai dar um norte para a gente, e o outro é o vetor gradiente. Como que calcula o vetor gradiente? Simplesmente derivando a função parcialmente em relação às variáveis e depois substituindo um determinado ponto nesse vetor, nessa expressão que determina o vetor. Ótimo. Então, aqui continua, né, o texto falando que para calcular a derivada direcional você precisa de um vetor unitário. Então, como que você verifica se o vetor é unitário? Um resumo aí, uma revisão lá do conteúdo de álgebra linear com geometria analítica. Então, como que você verifica se o vetor é unitário? Você calcula a norma do vetor. Então, aqui eu estou pegando um vetor U qualquer e calculando a norma dele. Se a norma é igual a 1, significa que o vetor é unitário. Se a norma é qualquer coisa diferente de 1, significa que ele não é unitário. Tá. E se o vetor não for unitário, o vetor dado, ele não for unitário, como naquele exemplo que eu falei, o vetor com direção 1, 1, 1 para x, 1 para y, que não é um vetor unitário, o que você deve fazer? Simplesmente pegar o versor, porque pela definição de versor, o versor ele é automaticamente um vetor unitário. E o que é o versor de um vetor? É você pegar todas as coordenadas do vetor e dividir pela sua norma. Tá vendo esse cálculo que você fez aqui em cima para verificar se ele é unitário? Então, se o resultado deu alguma coisa diferente de 1, significa que você vai pegar cada uma das coordenadas do vetor que você tem e vai dividir por esse resultado que é diferente de 1. Aí você vai obter um vetor unitário. Tá bom? Então, aqui no segundo exemplo, nós temos dois vetores para definir se eles são unitários ou não. E se não for unitário, nós vamos determinar o versor de cada um desses vetores, né, dos que não forem unitários no caso. E aqui, para finalizar, né, para fechar o conteúdo, o que é, então, a derivada direcional? A derivada direcional é um produto escalar entre esses dois vetores que nós acabamos de definir, entre o vetor gradiente e o vetor unitário que indica a direção. O vetor gradiente é utilizado nele o ponto após você calcular todas as derivadas parciais da função. Daí você substitui o ponto e você obtém ali um vetor. Por exemplo, você vai chegar num resultado numérico lá, 5 e 6. 5 na direção x, 6 na direção y. E o vetor unitário, você também vai ter ele com as coordenadas aqui, por exemplo, esse aqui, ó, 1 raiz de 2, 1 raiz de 2. Ele tem as duas coordenadas iguais a 1 sobre raiz de 2. Então, significa que eu posso multiplicar de forma escalar esse vetor que eu tenho aqui, se ele for unitário, com o vetor lá do vetor gradiente. Então, aqui nós temos uma definição, né, simplificada aí do que é essa derivada direcional, e aqui está a definição completa aí da derivada direcional. Então, o que vem a ser a derivada direcional? Aqui daí agora os cachaceiros de plantão aí vão se identificar com essa derivada aqui. Por quê? Porque aqui, ó, é o Duff. Só que tá faltando um F aqui, né? Lógico, mas o Duff é a derivada direcional, tá? A derivada da função f na direção u, saindo do ponto P0. Então, a derivada direcional da função na direção do vetor u, saindo do ponto P0, vai ser igual a, olha só esse pontinho, o que é esse pontinho? É produto escalar. Lembra lá que de vetores nós temos dois tipos de produto? Temos o produto escalar e o produto vetorial. Então, se você multiplicar vetorialmente dois vetores, você obtém de resultado final um outro vetor. Agora, se você multiplicar de forma escalar dois vetores, você vai obter como resultado final um número. E a derivada nada mais é do que uma taxa de variação, que é um número, né? Então, nós precisamos chegar no resultado numérico, utilizando a continha desses dois vetores. Então, aqui nós temos o vetor gradiente, substituindo o ponto P0, né, nesse vetor gradiente,
E aqui nós temos o vetor unitário, tá? Aqui no meio do texto que eu falei, ó, U é unitário, tá? Então eu estou assumindo que o U é unitário. Se não for, o que eu tenho que fazer? Pegar o versor dele. E esse aqui é o símbolo, né, que a gente usa para representar aí o vetor gradiente, tá? O nome desse símbolo aqui, você pode chamar ele de nabla, tá? Ou então, na hora de ler, isso aqui você pode ler grad f, ou você pode ler nabla f, ou simplesmente gradiente de f, tá? Então, aqui a leitura, ela é dessa forma. E daí aqui no exercício 3, nós vamos calcular a derivada direcional da função dada lá no exemplo 1, partindo do ponto igualzinho lá do exemplo 1, na direção do vetor unitário. Olha só a resposta aqui, ó, já do exemplo 2, já sabemos que esse vetor aqui é unitário, tá? Porque é o mesmo vetor que aparece lá no exemplo 2. Então, exemplo 3, basicamente, a gente junta o exemplo 1 e o exemplo 2, tá? E aqui a gente consegue montar já um script para resolver derivada direcional. Ou seja, para você resolver derivada direcional, você vai seguir 3 passos. Primeiro passo, calcular o vetor gradiente. Segundo passo, verificar se o vetor é unitário. Se não for, você pega o versor dele. E terceiro e último passo, multiplica de forma escalar os dois resultados anteriores, dos passos anteriores. E aí você obtém a derivada direcional. O exemplo 4, nós vamos fazer lá também, daí ele parte do zero, né? O exemplo 4 nós vamos ter que calcular, então, a derivada na direção. Ó, às vezes ele não fala assim, calcule a derivada direcional, mas ele está falando que, ó, no meio do texto, ó, encontre a derivada da função no ponto 2, 0, na direção de v. Então, ele deu uma direção para você seguir. Então, é uma derivada direcional. Ok? E o exemplo 5 aqui, existe uma função u, existe uma direção u, um vetorzinho u, na qual a taxa de variação dessa função aqui em p, valendo ou começando em 1, 2, é igual a 14, justifique sua resposta. Então aqui a resposta para essa pergunta vai ser ou sim ou não, né? Nós temos essas duas opções. E daí nós vamos ter que justificar o nosso sim ou justificar o nosso não, tá bom? E para quem não olhou ainda a atividade do fórum, então vamos abrir aqui para mostrar para vocês. Então, a atividade do fórum de hoje. Nossa, ficou... Ah, não, tá certo. Endereço de e-mail, RA, nome, e aqui vem uma pergunta. Essa pergunta aqui, ó, ele te dá uma afirmação e é para você explicar essa afirmação. Então, aqui você vem e escreve a tua explicação, tá bom? Bem simples a atividade de hoje, uma questãozinha só. Ah, mas como que eu vou saber o que eu tenho que responder ali? Bom, até o final da aula você consegue obter essa informação, tá bom? Aqui nós temos, então, 3 exercícios, né? Na lista de exercícios nós temos 3 exercícios, com vários itens, então dá para se divertir bastante no feriado, tá bom? E é isso aí, vamos começar então, né? Alguém tem alguma pergunta inicial aí? Ou podemos tocar o barco? Para mim, pode tocar o barco. Beleza, maravilha. Então, só deixa eu trocar aqui e já vamos continuar. Então, derivada direcional. Vocês estão enxergando aí a tela toda ou ela está dividida a tela? Como que vocês estão enxergando aí? Dá pra enxergar ela bem perto da tela, a derivada direcional escrito. Tá.
Acho que tá a tela normal, É professor. só a tela mesmo, né? Não tá aparecendo mais nada do lado, tipo... Não, só a tela mesmo. Ah, maravilha, é isso que eu queria. Para ficar a tela bem cheia aí, para todo mundo enxergar bem. Então vamos lá. Derivada direcional. Então, a derivada direcional vai ser o nosso querido Duff. Tá? A gente lê assim, derivada de f na direção u, partindo do ponto P0. Esse ponto P0 ali pode ser qualquer ponto, pode ser ponto A, B, C, P. Aqui eu estou definindo o P0 só por questão de hábito, sempre acabar utilizando como padrão o P0, tá? E o U também. O U pode ser qualquer vetor, pode ser U, V, W, enfim, você pode chamar o vetor do nome que você quiser. A função também. Então, essa notação que aparece aí, ela está relacionando uma função, um vetor e um ponto de partida. Ótimo. Como que é, então, o cálculo dessa derivada direcional? É o cálculo do gradiente, então gradiente a gente começa aqui com o símbolo do nabla, né, que é nada mais é do que o delta, só que de ponta cabeça, né, aquele símbolo lá do discriminante, lá da fórmula de Bhaskara, então, só que ele de ponta cabeça, é o símbolo que se chama nabla, tá? Esse nabla aí da função, então nós estamos falando que é o gradiente da função, você poderia até inclusive escrever ele grad f, não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Esse gradiente da função, eu vou usar o ponto de partida, então por isso que é o gradiente da função calculado com o ponto P0. Eu vou multiplicar isso de forma escalar, então é só um pontinho ali, tá? Uma multiplicação escalar entre dois vetores. E o que vai aparecer aqui no outro vetor? Vai aparecer um vetor unitário, tá? Só que daí que a pergunta é a seguinte, e se esse U não for unitário? Eu tenho que garantir que ele seja unitário, eu tenho que usar essa fórmula com um vetor unitário. Então, se ele não for unitário, simplesmente eu vou pegar ele e vou dividir pela sua norma. E assim ele vai ficar unitário. Então, nós podemos determinar que a fórmula para calcular a derivada direcional vai ser simplesmente isso. É o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário que indica a direção. O vetor gradiente utiliza o ponto de partida, tá? E o vetor unitário, ele vai te dar a direção que você quer calcular essa derivada direcional. Simplesmente é isso. Derivada direcional é um conceito bem simples, bem tranquilo, né? Agora vamos começar a calcular essas derivadas aí. Então aqui só para retomar, né? Escrever a fórmula aqui também. Então o gradiente da função em qualquer ponto, ou seja, no ponto xy qualquer, vai ser um vetor, tá? Gradiente da função também é um vetor, é o vetor gradiente, ok? Como que vai ser definido esse vetor gradiente? A derivada parcial da função em relação a x vai ser a primeira coordenada. Derivada parcial da função em relação a y será a segunda coordenada. E basicamente é isso. Quando você tiver algum ponto para substituir no vetor gradiente, né, para efetivamente calcular a derivada direcional, você vai precisar desse ponto de partida, é só você substituir o ponto de partida aqui, no lugar do x, no lugar do y. Ou seja, ele vai ser um valor numérico que vai ser jogado aqui nesses valores aqui de derivadas parciais de x e de y. Tá bom? E aqui o vetor. Isso aqui é um versor. Por que versor? Porque é unitário. Então, se o vetor não for unitário, você vai ter que pegar o versor, porque daí sim o versor você já garante que ele é unitário. Então vamos focar agora primeiro na parte do gradiente e depois nós voltamos aí para a parte do vetor unitário. Então o exemplo número 1 que nós temos lá no material diz o seguinte. Determina o gradiente de f
a função aqui é x ao quadrado mais xy no ponto P1, 2. Beleza, show de bola. Então, o gradiente da função f em quaisquer pontos xy vai ser um vetor, então vou abrir aqui o parênteses e vou indicar agora a primeira coordenada. A primeira coordenada desse vetor é a derivada parcial em relação a x. Então vamos lá, derivada parcial da função em relação a x. O primeiro fator ali é x ao quadrado, a derivada disso dá 2x. O segundo fator da função é x mais y, derivada parcial aqui vai dar y. Essa derivada parcial que nós calculamos foi uma derivada parcial em relação a x. Isso aqui é o fx, derivada parcial em relação a x. Agora vamos calcular a derivada parcial da mesma função, só que agora em relação a y. Então, derivando o primeiro fator, derivada de x ao quadrado vai dar zero em relação a y, né? E a derivada de xy em relação a y dá simplesmente x. Então, esse aí é o vetor gradiente em quaisquer pontos xy. Então é simples, né? Vetor gradiente é a derivada parcial da função em relação a x na primeira coordenada e a derivada parcial da função em relação a y na segunda coordenada. Agora nós vamos substituir o ponto, né? Porque ó, o exercício está falando ali de um tal ponto 1, 2. Opa, então nós vamos calcular gradiente da função e olha só, você pode representar assim, ó, no ponto P. Por quê? O ponto P ele está dito aqui em cima qual é o ponto. São as coordenadas 1, 2. Ou simplesmente você poderia escrever assim também, gradiente da função em 1, 2. Não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Essas duas informações é exatamente a mesma, tá? Então, qual que é o gradiente da função no ponto P? É quando você substitui o x por 1 e o y por 2. Então, substituindo o x por 1 e o y por 2, ali na primeira coordenada, nós vamos ter 2 mais 2, que dá 4. E na segunda coordenada, você vai ter apenas o 1. Pronto, nós temos aí o gradiente da função no ponto P. E aqui você pode representar, né, a mesma coisa. São as mesmas informações, tá bom? Aqui e aqui é a mesma coisa. Ou você representa de uma forma, ou representa de outra. Pronto, calculamos o vetor gradiente. É simplesmente isso. Né? Alguma pergunta, pessoal? Ô, professor, você Diga. pode explicar de novo de onde veio aquele fy ali, no x? O fy, sim. O fy é porque nós pegamos aqui essa função, né, x ao quadrado mais xy, e derivamos em relação a y. Só que, ó, quando você deriva aqui ó, o primeiro fator, o x ao quadrado em relação a y é só uma constante. E a derivada da constante, quando ela está sozinha, é zero. Então, esse ali some. Depois você vai derivar o xy. Na hora que você deriva o xy em relação a y, a derivada do y é 1, e o x, que é uma constante que está multiplicando, repete no resultado final. Então, por isso que ficou x vezes 1, ou simplesmente x. Entendi, obrigado. De nada. Bom, então, exemplo 1 aí concluído com sucesso. Vamos agora ao exemplo de número 2, que fala sobre os vetores, se eles são unitários ou não, tá? Então, vamos copiar aqui, exemplo 2. Você tem o vetor u, definido sendo a primeira coordenada 1 sobre raiz de 2, e a segunda coordenada também 1 sobre raiz de 2. Bom, lá no exemplo 3 está dito que ele é um vetor unitário, né? Mas nós não sabemos ainda. Então, vamos fazer a verificação normalmente. E o vetor V, ele está escrito assim, ó, 3i menos 4j. Tá? Ótimo. Vamos começar pelo vetor u. Então, o vetor u que tem essas duas coordenadas x e y, eu vou verificar se ele é unitário. Então, eu vou calcular a norma do vetor.
como que calcula a norma de um vetor? Raiz quadrada de todas as suas coordenadas elevados ao quadrado somado dentro dessa raiz. Então, você pega todas as coordenadas, eleva ao quadrado, soma tudo dentro da raiz. Assim, você calcula a norma do vetor, ou seja, o comprimento desse vetor. Calculando esse comprimento, essa norma aí, você pode verificar que o quadrado ele vai se aplicar tanto ao numerador como também ao denominador, né, da fração. Então, você vai ter 1 ao quadrado é 1, raiz de 2 ao quadrado é 2. E isso se repete aqui na outra fração também. Opa, só 2. Raiz elevado ao quadrado elimina, né, o quadrado com a raiz. Então fica só o número que estava ali dentro, que no caso é o 2. Meio mais meio, que ficou ali somado dentro da raiz, é 1. E raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, é unitário. Esse vetor ele é unitário e tem a mesma direção daquele vetor 1, 1 que eu tinha dito anteriormente lá para vocês. Olha só, no plano cartesiano, quando você obtém aqui o vetor 1, 1, 1 para x, 1 para y, você está obtendo esse vetor aqui, né? Esse vetor desenhado em vermelho é o vetor 1, 1, tá? Ótimo. Só que ele não é unitário. Por quê? Porque olha só, você pode calcular a norma desse vetor. Então, se você calcular a norma desse vetor 1, 1, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que no caso vai dar raiz de 2. Opa, raiz de 2. Olha só, cada uma das coordenadas é 1 e o raiz de 2 é a norma, é o comprimento, que não é unitário. Então, para eu pegar um vetor unitário que tem essa mesma direção, olha só, um vetorzinho unitário de uma unidade de comprimento, vou representar ele aqui como esse vetor azul que está aparecendo ali. Esse vetor é o vetor unitário, porque ó, pega o vetorzinho 1, 1 e divide pela norma, que é a raiz de 2. Não se convenceu ainda de que é aquele vetor que a gente está falando? Então isso aqui vai dar isso aqui, ó. 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, quando a gente fala da direção 1 sobre raiz de 2 com 1 sobre raiz de 2, é a mesma coisa da direção 1, 1, assim como é a mesma coisa da direção 2, 2, ou da direção 3, 3, que é quando as coordenadas são iguais. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas? Acho que está tranquilo, professor. Ok. Então, o vetor U já deu unitário, então já deu ok para ele. Agora vamos para o vetor V. Uma coisa aqui que o vetor V ele está representado nesta outra notação, mas que nós podemos facilmente converter nessa notação ali que utiliza parênteses e vírgula, né? 3i, ó, o número que acompanha o i é a coordenada do x. Menos 4j, o número que acompanha o j é a coordenada do y. Simplesmente isso. Então, o vetor escrito ali como sendo 3i menos 4j é o vetor 3 menos 4. Fechou. 3 na direção x, menos 4 na direção y. Tá? Esse vetor, será que ele é unitário? Não sei. Vamos calcular a norma dele. Norma do vetor. Então, vou pegar a primeira coordenada 3, elevar ao quadrado. Vou pegar a segunda coordenada 4, elevar ao quadrado também. Somar tudo isso dentro de uma raiz. Então, aqui nós vamos chegar em... Essa raiz aqui é bem conhecida, né? Raiz de 9 mais 16 é uma raiz de 25. Raiz de 25 vale 5. Ou seja, não é unitário.
Por que não é unitário? Porque deu 5. O comprimento do vetor deu 5, então não é o comprimento de uma unidade. Ele não é unitário, ok? Se ele não é unitário, quando eu vou calcular a derivada direcional utilizando essa direção, 3 menos 4, eu preciso usar o vetor unitário dele. O vetor unitário vai ser dado pelo versor. Então, agora, como não é unitário, eu vou considerar o versor. Como que vai ficar o versor? Bom, o versor é simplesmente isso aqui, ó. Você pegar o vetor e dividir pela sua norma. Ou seja, você vai pegar as coordenadas 3 menos 4 e vai dividir por 5, que é a norma do vetor. Ou seja, vai ficar 3 dividido por 5 menos 4 dividido por 5. Esse aqui é o versor, que com certeza é um vetor unitário com a mesma direção do vetor 3 menos 4. Então, aqui no plano cartesiano também, 2, 3, 4, menos 4 para y, 1, 2, 3 para x, então aqui nós temos o vetorzinho 3 menos 4, tá? Esse é o vetor 3 menos 4, o vetorzinho v dado ali no exercício. Ele, claramente, ele não tem uma unidade de comprimento, ele tem 5. Então, para representar um vetor de uma unidade de comprimento, vou utilizar aqui corzinha azul, esse vetorzinho de uma unidade de comprimento vai ser o vetor que tem as mesmas coordenadas, né, 3 menos 4, só que agora ambas dividido por 5. Agora eu garanto que esse vetor ele é unitário. Esse vetorzinho azul é unitário e tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor vermelho, que era o vetor que deu a direção para se calcular essa derivada direcional. Então, para resumir, o que nós vimos até agora? Nós vimos que a derivada direcional será calculada pelo produto escalar do vetor gradiente com o vetor unitário. O vetor gradiente vai ser determinado a partir de um ponto inicial. O vetor unitário é o vetor que indica a direção da qual estamos interessados em calcular a derivada direcional, tá bom? O que nós vimos no exemplo 1? No exemplo 1, nós vimos separadamente ali apenas o cálculo do vetor gradiente, que é uma das etapas do cálculo da derivada direcional, né? Então, nós vimos ali o cálculo do vetor gradiente. Aqui no exemplo 2, nós vimos duas vezes como verificar se um vetor é unitário ou não. E se ele não for unitário, você vai considerar o versor dele. Então, no primeiro caso, que foi o exemplo, o vetor u, nós tivemos como resultado que ele já era unitário, tá? E no exemplo 2, no caso ali do vetor v, nós chegamos que o vetor v, ele não era unitário, porque ele tinha 5 unidades de comprimento. Então, nós acabamos considerando o vetor versor dele, que é o vetor 3 quintos com menos 4 quintos, tá bom? Então, é esse vetor versor que vai ser utilizado no cálculo de uma derivada direcional, por exemplo, tá? E não o vetor 3 menos 4. Basicamente, nós vimos isso até então. Então, o que é derivada direcional? E depois nós vimos o cálculo separado de gradiente e de vetor unitário. Agora nós vamos juntar tudo isso e calcular a derivada direcional, tá? Juntando esses dois exemplos e finalizando a definição de derivada direcional. Então, vamos ao exemplo de número 3.
No exemplo 3, para calcular a derivada direcional da função no ponto P0, 1, 2, na direção do vetor unitário U, que foi dado aqui, que é o vetor 1 sobre raiz de 2, na direção I, 1 sobre raiz de 2, na direção J. Então, esse é o enunciado aí do exemplo de número 3, né? Calcular a derivada direcional da função na direção do vetor U, partindo do ponto P0. É para se calcular isso. Ótimo, beleza. Então, repare que o exemplo de número 1, ele já calculou tudo isso daqui. Ele já calculou para você o vetor gradiente. Isso aqui está no exemplo 1. Resultado lá nos deu que o vetor gradiente da função no ponto dado, que aqui está sendo chamado de P0, é o vetor, agora é só pegar lá a resposta, é o vetor 4, 1. Isso nós já calculamos ali. É o vetor 4, 1. Show de bola. Aqui, neste outro exemplo, neste outro caso aqui, né, o vetor U, ele já falou que é unitário. E nós fizemos essa verificação, inclusive, no exemplo 2, tá? Então, aqui, essa verificação de que se esse vetor realmente é unitário ou não, nós fizemos aí no exemplo 2. Então, ótimo, a afirmação de que o vetor é unitário deu certo, porque ali no exemplo 2 nós chegamos nessa afirmação também. Legal. Então, se nós já temos o vetor gradiente e nós já temos o vetor unitário, nós vamos conseguir calcular essa derivada direcional. Então, a derivada direcional da função na direção do vetor U, partindo do ponto P0, nada mais é do que você calcular o produto escalar entre o vetor gradiente, no ponto dado, com o vetor unitário, que também foi dado ali, que é o vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Produto escalar, para quem não se lembra aí como que calcula produto escalar, é o seguinte, você vai multiplicar a primeira coordenada com a primeira coordenada e a segunda coordenada com a segunda coordenada, tá? Então, 4 vezes 1 sobre raiz de 2 é 4 sobre raiz de 2. Esse resultado eu vou somar com outro produto. 1 vezes 1 sobre raiz de 2 é simplesmente 1 sobre raiz de 2. Como as duas frações têm o mesmo denominador, raiz de 2, eu posso efetuar a soma dos numeradores, então aqui dá 5 sobre raiz de 2. E se eu quero expressar esse resultado aqui com valor decimal, eu tenho que fazer a conta, né? 5 e dividir por raiz de 2. Dá 3,54 aproximadamente. Fazendo arredondamento aí na segunda casinha decimal. E pronto, calculamos a derivada direcional da função no ponto P0, que é o ponto de partida, na direção do vetor U. Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto está bem tranquilo. O conteúdo de hoje ele é realmente assim, bem tranquilão mesmo. Vamos, portanto, ao exemplo de número 4. Agora nós vamos fazer tudo isso que fizemos no exemplo 3, só que partindo do zero, né? Porque o exemplo 3 você pegou ali resultado do exemplo 1, do exemplo 2 e juntou tudo. Agora no exemplo 4 você não tem mais nada, você tem que calcular tudo de novo. Então aqui o exemplo 4 é um bom exemplo para mostrar como que é calculada a derivada direcional do zero. Então, f de xy igual x e elevado a y mais cosseno de xy no ponto, vou colocar aqui embaixo, o ponto
chamar aqui de P mesmo, é o ponto 2, 0, tá? E o vetor é o vetor 3i menos 4j. Então, aqui estão as informações do exercício. Então, calcule a derivada direcional dessa função na direção do vetor v, partindo do ponto P. É isso que o exercício pede. Ótimo. Então, derivada direcional é produto escalar entre vetor gradiente e vetor unitário. Então, vamos começar pelo vetor gradiente. Então, aqui, primeiro passo. Vamos representar assim, né? Primeiro passo. Vetor gradiente. Então, para se determinar o vetor gradiente, eu preciso das derivadas parciais da função, né? Então, vou calcular aqui a derivada parcial da função em relação a x e também a derivada parcial da função em relação a y. Então, vamos começar pela derivada parcial da função em relação a x. Lá no primeiro fatorzinho, lá no primeiro membro. Nesse primeiro membro, você tem ali x que multiplica e elevado a y. Bom, em relação a x, o e elevado a y é só uma constante. Então, a única coisa que você, de fato, precisa derivar ali é o x. A derivada do x é 1. E o e elevado a y, que é uma constante que está multiplicando, ele vai repetir lá no resultado final. Então, a derivada desse primeiro fator vai dar simplesmente e elevado a y. Agora, vamos para o próximo termo, cosseno de xy. Ótimo. Então, cosseno e xy é o argumento do cosseno. Então, é uma função composta aqui, né? Essa função composta, a função interna é o xy. Então, além de derivar a função cosseno, que é a função externa, eu vou ter que calcular a derivada da função interna também. Mas eu vou começar aqui pela derivada da função externa. Então, derivada do cosseno é menos seno. E daí eu vou repetir o xy lá dentro. Vezes. Agora, eu vou calcular a derivada da função interna, vou calcular a derivada dessa parte aqui de dentro. Isso em relação a x. Então, a derivada de xy em relação a x é y. Então, nós finalizamos aqui a derivada parcial da função x, da função em relação a x. Agora, vamos calcular a derivada parcial da função em relação a y. Então, olhe lá o primeiro fator. O primeiro fator é x elevado a y. Esse x elevado a y, nós temos que o x é uma constante em relação a y, e está multiplicando. Então, simplesmente vai repetir no resultado final. E a função que, de fato, nós precisamos derivar é a função e elevado a y. Então, a derivada de e elevado a y é o próprio e elevado a y. Então, lá no resultado, você terá x e elevado a y. Essa é a derivada daquele primeiro termo. Agora, vamos derivar o segundo termo, o termo cosseno de xy. Bom, cosseno de xy, de novo, é uma função composta. Você tem a função externa, que é a função cosseno, e a função interna, que é a função xy. Então, para derivar a função composta, deriva a parte externa e também deriva a parte interna. Então, começando aqui com a derivada da parte externa, derivada do cosseno é menos seno. E repete o argumento xy, repete a parte interna. Vezes, agora deriva a parte interna. Opa, derivada do xy em relação a y é simplesmente x. Ótimo. Então, nós temos aqui o resultado das derivadas parciais. Isso significa que nós podemos escrever o vetor gradiente. Então, o vetor gradiente da função em quaisquer pontos xy é o vetor e elevado a y menos y seno de xy na primeira coordenada. Vou até colocar um ponto e vírgula aqui para ficar bem destacado, que é a primeira coordenada. E na segunda coordenada você tem x e elevado a y menos x seno de xy.
na segunda coordenada. Poderia até ter colocado, nesse caso ali, o x em evidência na segunda coordenada. Mas, tudo bem, passa dessa forma aí mesmo. Esse é o vetor gradiente em quaisquer pontos xy. Eu quero em um determinado ponto específico, que é o ponto 2, 0. Então agora eu preciso substituir o ponto 2, 0 aqui no lugar do x e no lugar do y. O 2, obviamente, vai no lugar do x e o 0 vai no lugar do y. Então, nós teremos o seguinte, vetor gradiente da função no ponto 2, 0. E elevado a 0, porque no y vai ser colocado 0, 0 vezes seno de 2 vezes 0, isso na primeira coordenada. Agora, substituindo o x por 2 e o y por 0 aqui na segunda coordenada, nós teremos isso. E agora, nós temos uma expressão extremamente numérica, é só efetuar as contas, todos os cálculos possíveis aí. A derivada parcial da função nesse ponto P de partida é primeira coordenada. Olha só, aqui 0 vezes seno de 0, isso aqui vai dar 0. Então vai ficar somente e elevado a 0. E e elevado a 0 é 1. Então a primeira coordenada ficou simplesmente 1. Segunda coordenada, quando você tem ali 2 vezes seno de 2 vezes 0, ó, 2 vezes 0 é o argumento do seno, né? 2 vezes 0 dá 0. Portanto, você vai calcular seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, todo esse fator ali fica igual a 0. O que você, de fato, tem que calcular? 2 vezes o e elevado a 0. E elevado a 0 dá 1. 2 vezes 1, 2. Então, esse é o vetor gradiente da função no ponto dado. Opa. Dúvidas até aí, pessoal? Bruno, só por gentileza, rapidinho, coloca a tela grande novamente, só para eu ver um... E, professor, tá sem áudio aí para você, eu acho que você bloqueou sem querer. Foi, obrigado. Beleza? Então, agora sim, né? Vamos continuar. Então, o vetor unitário. Esse vetor V, ele não é unitário, né? Isso nós verificamos já pelo exemplo de número 2. Então, para utilizar na derivada direcional, você vai ter que considerar o versor dele. Então, V, aqui vamos escrever assim, V não é unitário. Só verificar o exemplo 2. Vamos tomar seu versor. E o versor desse vetorzinho ali é o vetor 3 quintos menos 4 quintos, conforme nós vimos novamente ali no exemplo de número 2. Se não tivesse feito tudo isso, daí teria que fazer o que foi feito no exemplo de número 2. Teria que fazer essas operações aqui. Tá?
até você chegar no versor dele, que é o que está destacado em amarelo. Ótimo. Então, segunda etapa concluída, agora nós vamos para a terceira e última etapa do exercício, calcular de fato a derivada direcional. Então, derivada direcional da função vai ser dado pelo produto escalar do vetor gradiente. Opa, vetor gradiente ele é o passo 1, 1, 2, com o vetor unitário, que é o resultado aqui do passo 3. Passo 2, 3 quintos menos 4 quintos. Portanto, derivada direcional da função f na direção de v será 1 vezes 3 quintos é 3 quintos. 2 vezes menos 4 quintos é menos 8 quintos. Agora você calcula ali essa fração, né? Então 3 menos 8 no numerador vai ficar menos 5. Então menos 5 quintos dá menos 1. Ó, esse aí foi bem fácil de calcular, né? Derivada direcional da função f na direção do vetor v, partindo do ponto P, é menos 1. Essa é a taxa de variação. Vamos para o quinto exemplo. Um exemplo que se deve focar a atenção aí, que ele está relacionado com a atividade do fórum. Então, para quem está dormindo, acorde. Para quem deixou o papagaio assistindo aí, volte para cá, deixa a novela para depois. E vamos para o exemplo 5. Nem sei se está passando novela agora, né? Mas deve estar. Enfim. Exemplo de número 5. Existe uma direção U na qual a taxa de variação da função... Opa, vamos copiar aqui a função. X ao quadrado menos 3xy mais 4y ao quadrado. Então, a taxa de variação dessa função, ó, taxa de variação é derivada, ok? Daí, como ele está falando derivada, ou melhor, taxa de variação em uma determinada direção, então é derivada direcional. Então, taxa de variação dessa função aí, no ponto 1, 2, então ponto de partida aqui é o ponto 1, 2, é igual a 14, ou seja, vai existir alguma direção em que a taxa de variação vai dar 14? Sim ou não? Nós temos duas alternativas, ou é sim ou é não. E depois, a alternativa que nós escolhermos, nós vamos ter que justificar essa nossa resposta. Então, muito que bem. Vou colocar a pergunta aqui também, né, para ficar bem claro. Existe direção U, ou seja, existe um vetor U para derivada direcional da função na direção de U, partindo do ponto P, para que isso seja igual a 14? Opa, 14. Será que sim? Será que não? O que vocês acham aí, inicialmente? Faço a mínima ideia? Qual que seria a resposta de vocês, hein? Eu ia chutar, professor, assim, do nada, assim, sem saber fazer derivada para x, sem fazer derivada para y, seria chutômetro, para mim, pelo menos. E o que você chutaria? Vamos ver se tá bom no chute, hein? Ixi, professor, a pressão aí, hein? Eu chutaria que existe. Chutaria que sim. Legal, muito bom. Todo mundo junto com a resposta do colega aí, pessoal? Eu também chutaria que sim. Não sei porquê, mas sim. Ok. Então vamos continuar aqui
a resolução do exercício. Então, para você conseguir responder essa pergunta, você precisa, inicialmente, calcular a derivada, as derivadas parciais, né? Para poder montar o vetor gradiente. Então, vamos, sem compromisso algum aqui, calculando as derivadas parciais inicialmente. Então, aqui, derivada parcial em relação a x, começo ali pelo fator x ao quadrado, dá 2x, depois pelo fator menos 3xy, a derivada parcial em relação a x vai ficar menos 3y, e do último fator, como só tem constante, isso vai ser igual a zero. Derivada parcial em relação a y. Veja, eu estou acelerando aqui as derivadas parciais, porque é uma função bem simples, né, de se calcular a derivada parcial. Tá? Eu acredito que ninguém tenha dúvidas quanto a isso, mas se tiver, dá um grito aí que a gente esclarece. Então, derivada parcial em relação a y. Do primeiro fator ele vai ficar zero, porque só tem x, né, não tem y, então a derivada da constante é zero. Derivada de menos 3xy é menos 3x, né, porque nós estamos derivando em relação a y, e a derivada do 4y ao quadrado é 8y, então mais 8y. Legal, show de bola. Então, com isso, com essas derivadas parciais, nós podemos calcular o vetor gradiente da função no ponto dado. Já vamos fazer isso automaticamente, já no ponto, já substituindo as informações do ponto. Quais são as informações do ponto? 1 para x, 2 para y. Então, colocando 1 no lugar do x e 2 no lugar do y, é só fazer as continhas. Então, 2 vezes 1 dá 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, 2 menos 6 vai ficar menos 4. No próximo termo, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. 8 vezes 2 vai dar 16. Menos 3 mais 16 vai dar, no caso, 13. Então, calculamos aí essas derivadas parciais, já substituímos os valores do ponto dado e determinamos aqui o vetor gradiente. Alguma dúvida quanto a essas operações, pessoal? Nenhuma dúvida, professor. Então, vamos lá. Aqui nós chegamos nesse vetor gradiente, tá? Olha só, a pergunta do exercício, ele está falando de um outro vetor u. Se existe um outro vetor u, lembrando que para calcular a derivada direcional, nós precisamos que esse vetor ele seja unitário. Se ele não for unitário, você tem que pegar o versor dele. Então a pergunta é, existe uma direção em que a derivada direcional vai ser igual a 14? Para responder essa pergunta, nós precisamos retornar a definição aqui, a parte aqui da explicação que nós fizemos, do vetor gradiente, que agora eu vou colocar aqui uma informação que vai facilitar muito a resolução disso. Que aqui, ó, o vetor gradiente que nós calculamos, ó, é um vetor, né? Ótimo. Se é um vetor, você consegue calcular a norma dele, tá? E calculando a norma desse vetor gradiente, no ponto especificado, você vai obter o quê? Você vai obter a máxima taxa de variação. Então, você obtém, com o vetor gradiente, uma direção dele varia o máximo que ele pode. Né? A direção que ele vai variar o máximo que ele pode. E, por consequência dessa definição aqui, se você colocar um sinalzinho de menos na frente desse cálculo, ou seja, você calculou a norma do vetor gradiente no determinado ponto P e colocou o sinalzinho de menos na frente, o número que você calculou de norma, que era um número positivo, ele vai se tornar automaticamente um número negativo. Né? Aqui você vai obter a máxima taxa de variação.
só que negativa. Aqui é positiva, né, que quando você não coloca nada, porque é positiva. Positiva não, né? Positiva. E aqui, o outro com sinalzinho de menos, ele vai ficar a máxima taxa de variação negativa. Então, as taxas de variações, as derivadas direcionais que você pode calcular em um determinado ponto para uma determinada função, todas elas devem ficar, todas elas devem ficar entre esses dois extremos, o máximo negativo e o máximo positivo. A máxima taxa de variação negativa e a máxima taxa de variação positiva. Você deve ter sempre a derivada direcional no meio desse intervalo. Então agora eu vou complementar essa informação lá embaixo, lá no exercício. Tá? Chegamos. Então aqui, informação importante aí, como a derivada direcional da função em uma dada direção u, partindo de um ponto P, tem que sempre ficar limitada por esse intervalo aqui, norma do vetor gradiente da função no ponto P, e aqui também, norma do vetor gradiente da função no ponto P, só que aqui é negativo. Então, como essa derivada direcional, ela tem que ficar nesse intervalo, ela está limitada por estes dois extremos, essas duas taxas de variações, que no caso é o mesmo valor, né? Se você calcular um, você já tem o outro, é só trocar o sinal. Então, quando você tem ali o resultado da norma do vetor gradiente, você obtém aqui se a taxa de variação que você está tentando calcular de uma determinada direção, se ela é válida ou não. Então, agora, com essas informações, alguém quer reformular aí a sua tentativa, o seu chute, aprimorar um pouquinho mais o chute? Eu fiz aqui, professor, já a norma, e vai dar um valor aproximado de 13,60. Agora, então, a resposta seria não, né? Tá sem Tá. áudio aí, professor. Tá sem áudio, professor. Puta, mas... que eu tirei o áudio aqui para tomar um gole de café, né? Então, o Diógenes ali, ele mudou para sim. Ou mudou para não, quer dizer. Eu mudei para não. Mudou para não, né? Antes a resposta era sim. O Paulo ali falou que a resposta dele é não também. Então agora nós já temos aí alguns nãos, né? Paulo tinha mudado de opinião, ele também era sim, agora é não. E aí, Eduardo, você que está participando também, muda o seu chute ou vai continuar no sim? O exercício tá arredondado, porque se arredondar 13,6 para cima, fica 14 mesmo. É preciso essa taxa de máxima? Então, 13,6 para você arredondar para 14 é 0,4, né, de arredondamento, né? 0,4 ele é muito grande, né? É verdade. Então, com as informações aí do exercício, né, vamos fazer o seguinte, vamos calcular, né, então, para todo mundo enxergar aí a mesma coisa que os colegas estão falando. A resposta agora é não, né, então não tem uma direção em que a derivada direcional vai resultar em 14, não existe nenhuma direção partindo do ponto 1, 2, tá? Sempre de acordo com esse ponto de partida. Se mudar o ponto, muda totalmente a história, porque o vetor gradiente muda também, né? O vetor gradiente que depende do ponto. Então, se você calcular a norma aqui desse vetor gradiente,
Ó, norma desse vetor gradiente. Nesse ponto. Você vai calcular aqui raiz quadrada do menos 4 elevado ao quadrado mais o 13 elevado ao quadrado. Então aqui, essa norma vai resultar em raiz de 185. Raiz de 185, né? Que dá aproximadamente aí, conforme o Diógenes falou ali, 13,6. Beleza? Ótimo, 13,6. Então significa que aqui, ó, você tem 13,6. E aqui no outro lado você tem menos 13,6, porque daí é só trocar o sinal. Tem como existir uma derivada direcional em uma determinada direção U, tá? Que seja igual a 14? Tem como isso aqui ser igual a 14? Não, né? Isso tem que ser diferente de 14. Beleza, o Eduardo também tinha trocado a tempo, ele tinha trocado o chute para não, né? Ótimo. Beleza, pessoal, é isso daí. E a justificativa para isso que está acontecendo? A justificativa é que a norma do vetor gradiente te entrega justamente a máxima taxa de variação. E daí, se você trocar o sinal, você tem a máxima taxa de variação negativa. Então, todas as taxas de variações, ou seja, todas as derivadas direcionais em quaisquer direções, partindo daquele ponto de entrada, aquele ponto 1, 2, todas elas devem ficar nesse intervalo que foi definido aqui. Tá? Vamos destacar aqui essa informação que ela é muito importante. E ali no caso não tem como a gente encaixar o 14 nesse intervalo, né? 14 é maior do que 13,6. Então esse 14 ele está para fora desse intervalo, ele não está entre menos 13,6 e mais 13,6. Então tem como existir uma direção U com taxa de variação valendo 14? Não. Naquele ponto de partida ali, não. Se mudar o ponto de partida, quem sabe? Talvez. Né? Daí você tem que fazer uma outra análise. Beleza? Alguma dúvida? Pergunta? Nenhuma, professor. Só uma saliência ali, né, do que o Gabriel Duarte falou. O 0,4 ele pode ser para arredondamento em nota de prova, tá? Daí não é muita diferença, assim. No exercício até mas na prova, assim, arredondamento de nota, 0,4 é pouco espaço ali de intervalo. Para a prova, realmente eu concordo, que é pouco espaço ali, dá para fazer um arredondamento de 0,4, né, para cima, ou para baixo também. Mas daí com nota de bimestre daí já não dá, né, daí já o 0,4 ele passa para 0,8, né, que daí tem que dividir por 2, né. Mas enfim, brincadeiras à parte aí, esse é o conteúdo de hoje, galera, bem tranquilinho, né. Foi bem rápido. Tranquilo. Bem rápido, né? Então, deu para entender o que é a derivada direcional? Alguém consegue explicar com suas próprias palavras aí o que é a derivada direcional? Posso tentar aí, professor. Bora lá, estamos todos ouvidos. É o cálculo que você consegue encontrar a máxima taxa de variação entre as funções ali, entre x e y, e que te proporciona você encontrar os vetores unitários e tudo mais. Né? Acho que é isso. Bom, eu vou reformular a pergunta aqui, tá? A pergunta era especificamente sobre derivada direcional. Como que você definiria uma derivada direcional, tá? Simplesmente a derivada direcional. Daí você foi para o campo ali do máxima taxa de variação, e isso é a norma do vetor gradiente, tá? Então isso aí, digamos assim, é um subitem, tá bom?
Mas a derivada direcional em si, ela é algo mais simples do que isso, tá? Tipo, beleza, você abordou ali todos os conceitos ali, né? Falou do vetor unitário, realmente para calcular ela tem que ter o vetor unitário, ótimo, excelente. Mas não deu assim, não ficou muito claro digamos assim, uma simplificação, né? Como que você explicaria para uma pessoa que é uma derivada direcional de forma bem reduzida, bem resumida, assim, com poucas palavras? Deixa eu ver aqui, o Heitor está participando aqui no áudio, falou, é a possível direção partindo de um ponto específico em x e em y, possível direção partindo de um ponto. Tá, beleza, Heitor, isso mesmo, possível direção, só que assim, na verdade, quando você parte de um determinado ponto, você pode partir para qualquer direção, né, qualquer direção. Então, não é simplesmente só uma possível direção, e sim é quanto que eu vou variar andando nessas direções, tá bom? É quanto que eu estou variando quando eu caminho em uma determinada direção, partindo desse XY que você colocou ali. Então seria uma taxa de variação, então, professor, isso? Nossa, perfeito, isso mesmo, excelente, taxa de variação, que derivada, né? Derivada é taxa de variação, ok? Excelente, Diógenes, essa aí foi top, hein? Mas daí, para diferenciar das derivadas comuns, o que você falaria de diferente da derivada direcional? Não entendi a pergunta, professor. Porque assim, você falou uma taxa de variação. Taxa de variação é qualquer derivada, é uma taxa de variação. Ótimo, excelente. Só que para diferenciar a derivada direcional de quaisquer outros tipos de derivadas, o que ela tem em específico de diferente das outras derivadas? Seria a variação do tamanho de um vetor? Alguma coisa assim? Sem áudio, professor. Ver aqui de novo, esqueci de ativar. Realmente, seria novamente a derivada ali, a taxa de variação, né, caminhando sobre esse vetor, né, então, realmente, é isso daí, Gabriel, você falou com outras palavras ali, mas era exatamente isso, tá? Deixa eu ver aqui, mais alguém participou, o Eduardo mandou aqui, taxa de variação relacionada a um vetor direcionado, com algum sentido, isso, exatamente, é uma taxa de variação em uma direção, né, para resumir, taxa de variação na direção dada. Excelente. Aí, ó, chegamos num consenso agora. Então, o que é derivada direcional? Taxa de variação em uma determinada direção. Agora, uma outra pergunta. Como que se calcula a derivada direcional? Pega o vetor gradiente, e aí verifica se a coordenada é um vetor unitário ou não. E aí depois você calcula através do Duff. Muito bem. Então, pega o vetor gradiente, verifica o outro vetorzinho, né, se ele é unitário ou não, e depois multiplica de forma escalar, né, multiplica de forma escalar a partir da fórmula do Duff. Exatamente perfeito. Produto de um vetor gradiente e um vetor unitário. Produto escalar, daí, só para complementar e ficar perfeita a tua resposta ali, Eduardo, daí produto escalar do vetor gradiente e um vetor unitário, né, porque existe ainda o produto vetorial, né, mas excelente, pessoal, é isso daí. Então, eu acho que vocês entenderam o conteúdo de hoje aí com perfeição. Agora é praticar exercício. Então, como vocês têm uma lista imensa de exercícios aí, inclusive da aula passada ainda, que não foi corrigido, eu vou destinar agora essa segunda etapa da aula, essa segunda parte da aula, para a resolução especificamente de exercícios. Então, eu vou continuar aqui, nós vamos fazer um intervalinho aí, básico, eu vou parar a gravação aqui da aula, tá? Mas eu vou continuar online para quem quiser tirar dúvidas, aproveitar o áudio aí, né, para se expressar melhor, para tirar essas dúvidas,
e quem não quiser, beleza, só sair da aula e começar a fazer exercício, tá bom? Então, encerrando a gravação aqui para os outros assistirem depois.